Pessoal, estamos aqui diretamente de Campo Mourão, no gabinete do deputado Douglas Fabrício, que está nos recebendo aqui mais uma vez. Gostaria aqui de agradecer, deputado, essa receptividade, não só do Ubicast, mas também de toda a população de Ubiratã. O senhor nos recebeu em Curitiba, foi no nosso estúdio lá em Ubiratã, e hoje nós estamos aqui em Campo Mourão para conversar um pouquinho sobre os assuntos, as demandas, não só do Ubiratã, mas também do Paraná, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em nossos conteúdos do Ubicast, deputado. Eu que agradeço, Orlando, obrigado. Você está aqui em Campo Mourão, no nosso escritório parlamentar, que nós atendemos toda a região e também o interior do Paraná. Prazer estar conversando com você. Prazer é todo nosso, deputado. A gente pode iniciar aqui, deputado, falando um pouco sobre aquele evento, né, que o governador Ratinho Júnior fez com todas as autoridades ali para destinar a quantia de 455 milhões, né, para os municípios que vão ajudar aí nas demandas em relação à saúde e educação, né, deputado? A gente viu que o senhor estava lá presente nesse evento e pode explanar um pouquinho aqui para a população e para as pessoas também do município de Ubiratã como que vai funcionar essa distribuição de verbas, né, para os municípios desses 455 milhões no Paraná. Lá em Curitiba acontece evento sempre com a presença do governador, muitos deles para os municípios do interior. Então são convidados lideranças, prefeitos, vereadores, pessoal para estar lá, porque se trata às vezes, dependendo do evento, é a área. Então essa semana teve lá dois eventos, teve eventos ligados à área da saúde, como você falou, e teve evento ligado à área da educação, teve evento ligado à área da pessoa idosa, envolvendo estes setores. Exato. Sobre o dinheiro, é um percentual. O governador vai investir ainda mais na saúde para fazer aquelas consultas, aquelas situações que o município está precisando, a população está precisando, e de repente está faltando recursos para que o município pudesse contratar dentro do município a consultas especializadas para atender determinados setores da sociedade na área da saúde. É um valor percentual de 0,13 centavos que vai ser multiplicado por um número de habitantes da cidade. Então, cada cidade vai receber um determinado valor, conforme o número de habitantes. O Ubiratã tem lá quase 30 mil habitantes, vai receber um bom valor, cada cidade recebe um bom valor. É interessante dizer que esse valor, apesar de ser alto, é de acordo com a quantia de pessoas, de habitantes que o município tem, né, deputado? Isso. Não são por iguais, né? Cidade com mais habitantes recebe mais, cidade com menos habitantes recebe menos. E não só para a área da saúde, saúde é isso. E também para a área da educação, também recursos na reforma de colégios, investimentos que o governo está fazendo. Alguns colégios estaduais precisam de reformas, então está cuidando disso com bastante São atenção. Recursos que virão ainda esse ano, né, deputado, para os cofres dos municípios. Né? Agora nos próximos dias. O governador anunciou, acho que esse mês ainda, nós estamos chegando agora no mês de outubro, começando no mês de outubro, neste mês ainda o recurso vai estar liberado. Nós vimos aqui, deputado, em conversa aqui, que o Ubiratã tem boas notícias aqui para serem anunciadas, que o deputado Douglas Fabrício disponibilizou e vai vir ao Ubiratã aí novos maquinários, implementos aí, para pavimentação. Conta um pouquinho para nós aí, deputado, quais serão e como serão e quando virão. Tá. O prefeito Fábio D'Alessio tem estado constantemente conosco em Curitiba, levando os projetos, levando as demandas, ou que surge dentro da Câmara de Vereadores, com os vereadores, ou surge lá na gestão mesmo do Fábio, conversando com a população. A gente sabe as dificuldades, as necessidades que o município enfrenta e precisa ser atendido. Eu tenho aqui anotado até da parte nossa, do meu trabalho enquanto deputado, a parte de recursos que nós colocamos como indicação de emenda ao orçamento do Estado. O Ubiratã, 2 caminhões caçamba basculante, somados esse valor dá R$1.380.000 que vai para o município. Já tem data específica para esse foi aprovado agora, então nos próximos... Já está tudo protocolado agora, então são os próximos meses aí que esse recurso é liberado para o município comprar os caminhões. Também 2 caminhões rolos compactadores, que é o outro tipo de caminhão, dá R$1.160.000. A gente tem acompanhado, inclusive, deputado, as reuniões na Câmara de Vereadores, a gente via que havia solicitação desses rolos compressores aí que o município estava precisando. E agora aqui está o deputado anunciando, né? Isso. E irá ao Ubiratã mesmo esses rolos compressores.
Compactadores. Compactadores. Isso. E também um recurso para fazer recap asfáltico, pavimentação, lá na ordem de R$460 mil. Então, o prefeito está fazendo várias obras, você deve estar acompanhando lá. Sim. Nós temos, inclusive, participação na liberação dos recursos para essas obras que já estão acontecendo lá em Ubiratã. Nós temos um grande carinho pela população de Ubiratã, pelo nosso trabalho, a gente faz realmente um esforço... Eu gosto muito de trabalhar por Ubiratã, porque Ubiratã eu me sinto muito bem. Nós também sentimos como um deputado muito próximo, né? Até porque a nossa recepção sempre é bem-vinda, tanto lá em Curitiba, aqui em Campo Mourão. Quando o senhor está lá em Ubiratã, o senhor, né, vai ao nosso estúdio. Então, realmente é um deputado próximo de Ubiratã. Até há uma preocupação, de repente, né, deputado, da política, ela é muito versátil, né? Sim. Se um futuro, de repente, quando o prefeito Fábio não estiver uma suposição mais à frente do município de Ubiratã, o deputado continuará lá atendendo as demandas do município, deputado? Enquanto eu for deputado, o Ubiratã é um dos municípios prioritários do meu trabalho. Tenho o Ubiratã no meu coração, tenho muitos amigos na cidade e temos já uma história de trabalho, de liberação de recursos, de atendimento às entidades, de indicação de recursos para entidades, ao município, enfim, temos um bom trabalho, graças a Deus. E principalmente bons amigos lá no município de Ubiratã. Então, enquanto eu for deputado, nós vamos estar tendo. Excelente notícia para o Ubiratã. Claro. Deputado, uma coisa importante que eu gostaria de saber, uma pergunta minha também, em relação a essas demandas, essas verbas que vão para os municípios, né? O deputado, ele tem uma verba específica que ele destina ou ele busca esses recursos nas secretarias do Estado? Como que funciona aí para que um deputado como Douglas Fabrício, que atende tão bem, tanto o Ubiratã, consiga atender tão bem ainda o Ubiratã? Como que funciona isso? Nós temos uma parceria da Assembleia Legislativa com o governo do Estado. Inclusive, nós da Assembleia devolvemos uma parte do recurso que vem para a manutenção da Assembleia. Certo. Nós fizemos economia, sobrou dinheiro, esse dinheiro foi devolvido para o governador e o governador fez programas, criou programas para atender a população, indicados inclusive pelos deputados, sugeridos pelos deputados. Por isso que a gente tem essa condição de poder sugerir ao Estado, no caso ao governador, para atender determinadas demandas dos municípios. Claro. Então, cada deputado tem a sua forma de trabalhar, seu jeito de trabalhar, a sua força e os seus municípios que ele prefere atender. Claro. Ele tem base política. Claro. Eu atendo bem o Ubiratã porque o Ubiratã sempre foi muito parceiro político comigo, então eu tenho essa obrigação de atender o município de Ubiratã. Mas não é só o Ubiratã, você sabe, você acompanha. Exatamente. Aqui é esse mapa que está atrás aqui, ó, mostra os municípios da CONCAN. Sim. Então a CONCAN toda a gente tem um compromisso com esses municípios, nas mais diversas áreas. Educação, saúde, que são as prioridades, depois infraestrutura, daí tem segurança, tem esportes, tem turismo, tem área social, então todas as áreas a gente coloca recursos conforme as demandas que chegam para nós. E essas demandas, elas chegam através das lideranças também. Então é o vereador que está lá no dia a dia acompanhando o que está precisando, é o prefeito, é um secretário municipal, é um presidente de entidade, enfim, pessoas que... Esse contato próximo, né, deputado, é muito importante, né? As demandas vêm até o deputado e o deputado destina ali os recursos da melhor maneira possível, né? Muitas destas recursos, dessas liberações, a gente tem que conversar direto com o governador. Tem que falar com o secretário de Estado, tem que falar, aprovar na Assembleia, sabe? Não é uma coisa tão simples de conseguir, precisa de trabalho. Aí precisa fazer projeto, aí precisa conversar sobre a contrapartida, às vezes, do assunto, né? O prefeito fala, eu preciso de tantos recursos para fazer asfalto. Você fala, tudo bem, eu consigo, não tudo isso que você precisa, mas eu consigo uma parte. Eu preciso comprar uma ambulância lá na minha cidade, eu preciso que eu consiga recursos para comprar essa ambulância. Aí você vai lá falar com o secretário de saúde, vai colocar uma emenda no orçamento do Estado, tudo é discutido. Quando se trata de dinheiro público, tem que ter transparência, tem que ter organização, com seriedade. E não é tão simples para conseguir. Fosse tão simples, qualquer pessoa conseguia, né? Mas não é. Tem que Às vezes parece bastante simples porque o contato, né, essa articulação do deputado Douglas Fabrício com o Ubiratã, com o governador Ratinho é muito boa, né, deputado? Por isso que às vezes tantos recursos bons vão ao Ubiratã através do senhor, né? Nós temos de fato uma boa parceria assim, com o governador. O governador Ratinho Júnior é um governador municipalista, ele se preocupa com os municípios, até porque ele também nasceu no interior, conhece a realidade do interior. Nós vivemos nos municípios. E os municípios precisam de apoio para continuar atendendo a sua população. E depende do governo. O governo é eleito para atender a população. Por isso a gente tem feito esse papel de
mostrar ao governo as necessidades da população. Deputado, a gente acompanha o seu trabalho e a gente vê que o senhor recebe muitos prefeitos, muitas lideranças de outros municípios lá no seu gabinete. O senhor tem, assim, identificado qual que é a demanda que se sobressai às demais nos municípios? O senhor acha que existe um ponto foco que sempre os municípios estão procurando ou são os mais diversos possíveis? São os mais diversos, depende muito de cada município. Tem município que a prioridade maior é saúde. Isso. Tem município que a prioridade maior, às vezes, é investimento em asfalto na cidade. Cuidar, melhoria de infraestrutura. E tem município que a demanda maior, no momento, às vezes é questão de segurança, é policial, militar que precisa, é investimento aí nestas áreas. Então, cada cidade tem a sua particularidade. Mas, no geral, assim, a gente percebe que a área da saúde é uma área que todo mundo precisa. Todos os municípios precisam. A educação também é uma área prioritária. Tanto que são as duas que o governo mais investe. O orçamento do Estado é obrigatório investir 30% em educação e 12% em saúde. É obrigatório. Só nessas duas áreas vai quase metade do orçamento do Estado. 42% aí só vão nessas duas áreas, né? Isso, no mínimo. Se tratando de saúde, né, deputado, a gente sabe que o senhor sempre defende aí a Santa Casa, as buscas, recursos, né, para a Santa Casa. Se tratando da Santa Casa de Campo Mourão, o que o senhor poderia explanar para as pessoas que tanto dependem aqui da Concan, né, dessa Santa Casa? Biratã tem a sua Santa Casa também, mas às vezes vem, né, algumas particularidades para a Santa Casa de Campo Mourão. Qual que é a situação atual, né, deputado, da Santa Casa aqui de Campo Mourão? Qual é o momento que ela vive atualmente? Falta recursos? Está sendo bem atendida? Está em busca de mais recursos? Qual que é a situação da Santa Casa hoje de Campo Mourão? Boa tua colocação, tua pergunta. Primeiro, sempre é bom, importante e é bom esclarecer a população, dizer o seguinte: as Santas Casas, no caso especial aqui de Campo Mourão, Santa Casa é um hospital particular, certo? É um hospital filantrópico. Ele, apesar de não ter um dono, mas tem uma diretoria que é particular, que administra o hospital. O governo, tanto municipal quanto estadual, faz com a Santa Casa parcerias, ou seja, contrata os serviços da Santa Casa para atender a população, certo? Porque ele é um hospital estruturado de forma regional para atender aqui a nossa população da região. Muitos dos investimentos que a Santa Casa recebeu em equipamentos, aqueles instrumentos que tem lá para atender a população, veio do poder público, veio de dinheiro que nós, deputados, ou eu ou outros, indicamos ao governo, ou os deputados federais indicaram emendas do governo federal para serem comprados os equipamentos. E todo mês a Santa Casa recebe um valor, isso nós articulamos já há muito tempo atrás, ainda na época de governador Beto Richa, e depois veio o governador Ratinho Júnior, que aumentou inclusive esses valores. Aqui ela recebe em torno de R$500 mil por mês para poder atender a população. Nesses, como eu te disse, nesses serviços que... Do Estado ou do município? Do Estado. O município de Campo Mourão contribui também, me parece, o valor parece que é 200 mil. Há poucos dias atrás, deputado, a gente teve com uma secretária de saúde de Ubiratã, ela comentou que a Santa Casa de Ubiratã, para se manter... De Ubiratã, ela para se manter, ela gasta em torno de 600 a 700 mil reais mensais. É possível dizer esse valor aqui da Santa Casa de Campo Mourão? Aqui, a Santa Casa de Campo Mourão presta, como falei, serviços para os municípios, tanto de Campo Mourão como da região, e boa parte, ou quase a imensa maioria dos serviços são prestados pelo sistema SUS, Sistema Único de Saúde. E aí sempre sobra um déficit, né, que acaba tendo que fazer essas parcerias com os municípios ajudarem para poder atender a população. Certo? Então o valor aqui, eu não tenho específico valor para te dizer, mas eu sei que é um valor significativo. Agora, como eu te disse, eu, na condição de deputado, meu papel é ajudar a Santa Casa da porteira para fora. É buscar recursos, é mostrar para o governador, para o secretário de Estado de Saúde, que a cidade, que o município que precisa, que a Santa Casa precisa de mais parcerias. Eles atendem conforme a gente vai pedindo, tem hora que consegue atender, tem hora que não, mas eu não tenho nenhum envolvimento interno com a Santa Casa, com a diretoria, ou com qualquer questão de gestão da Santa Casa. Isso aí ela é particular, certo? Mas a gente tem procurado atender. Recentemente recebi aqui, nesse escritório mesmo, a atual presidente da Santa Casa, aqui em Campo Mourão. Tratamos de algumas demandas, já conversei com o secretário de Estado da Saúde também sobre esses assuntos. Enfim, a gente procura ser parceiro. Se é uma bandeira que eu defendo sempre, é Santas Casas, não só de Campo Mourão. Santa Casa de Ubiratã a gente também tem colocado recursos, inclusive coloquei emendas lá na Santa Casa, o orçamento para a compra de equipamentos, agora recentemente, certo? E também tem Santa Casa em Goerê.
A gente ouve sempre falando que as Santas Casas têm sempre dificuldades. Exato. É porque é natural, se você perceber. A demanda realmente é muito grande, né? A área da saúde é uma área que sempre vai ter gente precisando de atendimento, que é da nossa vida. Sim. Hoje você está bem, saúde, amanhã pode não estar. E aí vai correr atrás de quê? De um médico. Sim. Precisa de um médico, às vezes é uma especialidade, às vezes é uma... E aonde vai ser? Geralmente vai acabar sendo atendido no Hospital Santa Casa. Ou é em Ubiratã, ou é Goerê, ou é Campo Mourão, ou é Engenheiro Beltrão, ou é Terra Boa, para citar as que tem aqui na região. Claro. Mas são mais de 100 espalhados pelo Paraná, entre Santas Casas e hospitais filantrópicos. Então, bom, a área da saúde é uma área, como eu disse aqui, é obrigatório o governo do estado investir 12% neste setor de saúde. E tem investido até mais, mas sempre vai precisar de mais investimentos. O senhor acredita, deputado, que, no seu ponto de vista, seria interessante, de repente, talvez, o governo criar políticas para fazer parcerias com hospitais, ainda outros hospitais particulares para atender essa demanda? Porque a gente sabe que a diferença, né, entre custos é muito grande entre o particular e o SUS. Eu estive conversando com alguns prefeitos, inclusive diretorias de Santa Casa, também lá em Ubiratã, eles falam que quando o médico ele faz uma consulta, deputado, ele recebe de 10 a 20 reais por consulta. Aí quando o cidadão ele vai num hospital particular, ele paga ali mais ou menos 350 a 380 reais numa consulta simples, né? Então talvez seria interessante criar políticas públicas para equiparar melhor esses valores aí que os médicos cobram de repente no particular, ou o senhor acredita que a demanda realmente tem que ser atendida pública pela Santa Casa? O programa, primeiro falar do Sistema Único de Saúde, que é um ótimo programa, é um dos melhores do mundo. Sim. Tem países mais desenvolvidos que o Brasil que não tem isso. Eu falo porque devido à demanda, deputado, às vezes conseguiria distribuir mais a demanda se os preços particulares fossem um pouco mais suaves, né, para a população. Pois é, mas aí particular, né, particular o médico pode cobrar o que ele achar que deve, e aí a população, infelizmente, nesse ponto, às vezes não consegue ser bem atendida, porque tem dificuldade. Mas voltando a falar do Sistema Único de Saúde. Sim. Primeiro dizer que é o melhor programa de saúde do mundo. Tem países que não tem. Se você morar lá nos Estados Unidos e ficar doente, você vai ver o quanto que é caro a saúde lá. Claro. E lá você tem que pagar. Aqui, a pessoa precisa de um exame, precisa de uma consulta, ela consegue fazer pelo SUS. Sim. Ah, mas demora. Demora, é verdade. Tem, dependendo da especialidade, demora. Só que quando a especialidade é difícil também, particular também demora. Você vai marcar uma consulta, vai lá em Curitiba. Esse dia atrás, eu precisei mesmo fazer uma consulta lá, em particular. Sabe quanto que era a consulta? R$500. E mesmo tendo condição de pagar os R$500, não tinha no dia que a gente precisava. Tinha que marcar para dali 10 dias, dali 15 dias. Então tem problema. Sim. Saúde, aquilo que eu falei para você. Agora, não é um problema de agora. A atualização da tabela SUS depende do governo federal. Governo federal. Esse valor que você falou, paga para uma consulta, é muito pequeno. Quem pode aumentar isso é o governo federal. E hoje o governo federal é o Lula, PT. Eles que têm condição de pegar e aumentar. Ah, mas é difícil de aumentar, não sei. Mas na época de campanha falam que vão corrigir isso, né? Qualquer candidato fala isso. Estou falando candidato a presidente. Certo? Então eles agora têm essa obrigação de trabalhar para corrigir isso. O governo do Paraná fez um programa chamado HospiSUS, que é justamente para ajudar no apoio, na compra de serviços desses hospitais, um valor um pouco maior, para poder ajudar equiparar assim um pouco, né? Mas como eu falei para você, já tem que ser bem honesto e dizer, a saúde é uma área difícil. E nunca vai estar 100% como a gente gostaria que tivesse. Com certeza. Só uma observação que eu faço, deputado, eu não falei que seria muito baixo os valores pagos pelos SUS, mas sim muito altos nos particulares. É verdade. Infelizmente tem mesmo isso. Só que se você for formar um médico, se você for fazer um investimento para uma pessoa se formar, sabe que é bastante significativo, né? O investimento ele é muito alto, né? E não é só a formação no momento de fazer a faculdade lá, ela é contínua, né? Ele continua estudando, ele tem despesa, tem investimentos, equipamentos, tudo. Então, infelizmente, saúde é cara. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, a gente pode conversar um pouco agora sobre as rodovias do Paraná que estão sendo loteadas e, né, para as concessionárias que vão comprar aí, né, estão comprando as rodovias aí. Já foram 2 lotes, eu vi que o governador Ratinho Júnior já loteou e parece que o pedágio vai abaixar, né, deputado? No primeiro lote saiu um preço mais em conta, no segundo já nem tanto.
Parece que tinha uma empresa só, né? Exatamente. Então o que acontece é o seguinte, isso aí foi feito pelo governo federal e pelo governo estadual, os dois governos. Colocaram na Bolsa de Valores e estão fazendo os leilões. Agora, quando faz o leilão, leilão é leilão. Participa aqueles que querem. Exato. Tá? Então as empresas, neste último, só uma empresa participou, com lance. Não teve outra empresa. E aí foi obrigado a aceitar aquela que deu aquele lance. Infelizmente não foi, no meu entender, não foi o preço melhor que a gente gostaria que fosse. Por outro lado, tem promessas, compromissos de fazer investimentos significativos nas rodovias aqui do Paraná. Ainda estamos vendo que vai ser mais barato do que os preços que já eram praticados lá atrás, há bastante tempo, né? E vai ter obras. Então, é melhor do que o que estava. E nós precisamos ter rodovias bem cuidadas, com segurança para o nosso motorista, para qualquer um de nós que dirige. Pode ver que, se não agilizar esses leilões aí para ter as rodovias cuidadas, elas já estão tendo dificuldade. Já tem lugar aí que tem buraco, já tem lugar que precisa de investimento. Claro. A nossa região aqui, deputado, já tem uma data para ser leiloado ou ainda não? Olha, não tenho o calendário aqui. Nossa região da Concan aqui que não foi loteado ainda. Não, ainda não foi, mas eu não tenho aqui o calendário para te dizer. Tá ótimo, então. E a gente vê que o prefeito lá de Ibiratã, ele tem buscado muito a questão das moradias, com a Coapar, inclusive vem aqui em Campo Mourão com o senhor e faz essas visitas aí para conseguir. A gente teria alguma novidade nesse sentido? Nós tivemos, faz 15 dias, eu e o prefeito Fábio, falando com o presidente da Coapar, tratando justamente de projeto de moradia para o município de Ibiratã. Já está acontecendo, né? Só teve lá uma dificuldade em questão ambiental, num processo, num dos lotes, e aí a gente está tratando disso com a Coapar. Então tem na cabeça do trabalho, não só na cabeça do prefeito Fábio, como já no papel, acontecendo, e na prática já está sendo feito casas para a população, já estão mexendo nos projetos. Ótimo, então, deputado, seria mais isso. A gente gostaria de agradecer aqui mais uma vez, né, essa receptividade com o Bicast, com as pessoas de Ibiratã, com todo o estado do Paraná, que a gente acompanha o trabalho do deputado e sempre está muito aí firme nas demandas dos municípios, e não só de Ibiratã, mas de todos os municípios aqui, inclusive da Concan, né, deputado? A gente agradece mais uma vez e fica aqui o nosso muito obrigado ao deputado Douglas Fabrício. Eu que agradeço, Orlando. Obrigado a você, obrigado a todas as pessoas que poderão nos assistir em Ibiratã e a região. Dizer que estamos sempre à disposição para fazer cada vez um trabalho melhor, ajudando, fortalecendo no trabalho para desenvolver os municípios. Fazer os municípios crescerem, fazer os municípios darem oportunidade às pessoas, fazer os municípios terem mais qualidade de vida para as pessoas que vivem, que moram nesses municípios. Então, prazer grande em poder falar com você, pelo Ubicast, a você, Orlando, o teu assessor aqui, o Pablo. E também o outro, cadê o outro nome? Lucas. Deixar um abraço para o Pablo, para o Lucas, e mais um abraço especial para quem está nos assistindo. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado.